E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de leis ponderais, certo? As leis ponderais, elas são divididas em duas principais leis. A lei de Lavoisier e a lei de Plus. Tudo bem? Essas duas principais leis. Vamos pensar o seguinte, dois franceses que eles nasceram ali, o Lavoisier em aproximadamente 1743 por aí, já o Plus nasceu em 1754, mais ou menos nesse ano aí os dois nasceram, dois franceses, onde os dois foram percussor assim, da transformação, né, da química como uma ciência, né? O estudo da química a partir mesmo de ciência, né? Então são duas pessoas que são extremamente responsáveis por fazer com que a química hoje ela é estudada dessa maneira, né? Ela é estudada através de reações químicas, através de proporções, né? Através das quantidades de massas que nós temos, tá? São dois cientistas assim incríveis, tá? O Lavoisier vinha de uma família muito rica. Ele até então ele propôs um livro, Tratado Elementar da Química, que mudou, que fez com que a química passasse mesmo para o estudo científico, né? A química moderna, né? E o Plus veio para definir aí essas reações químicas, colocando as suas proporções definidas em cada reação química. Algo assim que revolucionou a química, tá bom? Olha só, vamos pensando assim, vamos começar assim, ó. Quando nós falamos de leis ponderais, a primeira lei que vai vir na nossa cabeça é a lei de Lavoisier, que também pode ser chamado da lei da conservação em massa. Como assim, lei da conservação em massa? É aquela lei onde ele falava assim, ó, reações químicas que acontecem em ambiente fechado, ou seja, reações que acontecem em ambiente fechado. A massa do reagente sempre vai ser igual à massa do produto. Tá, por que ambiente fechado? Porque se o ambiente estiver aberto, você pode perder certa substância gasosa para a atmosfera, ou seja, no desencadeamento da reação química, você pode produzir algo no estado gasoso e você perder para a atmosfera, aí a sua massa diminui se a reação acontecer em ambiente aberto, tudo bem? E outra coisa bem legal que é a queima de matéria orgânica. Se você queima matéria orgânica, a massa dessa substância diminui. Então só lembrando, se for reação de queima, obrigatoriamente vai ser em ambiente aberto. Por quê? Porque a reação de combustão, a reação de queima, você há necessidade de consumir o oxigênio que vem do ar atmosférico, tá bom? E a queima de matéria inorgânica. Se você queimar matéria inorgânica, por exemplo, o ferro, você tem a sua massa aumentada, tudo bem? E é um dos precursores daquela frase assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier teve uma morte muito contestada, assim, muito criticada. Ele foi guilhotinado em praça pública na Revolução Francesa, tá? Teve muitos assuntos aí que envolveu, mas não vamos entrar nesse parâmetro nesse momento. Então, olha só, leis ponderais. A primeira lei, lei de Lavoisier. Como que é definida a lei de Lavoisier? Conservação de massa. Mas como assim? Reações em ambiente fechado, a massa do produto vai ser igual à massa do reagente. Ele acreditava numa coisa bem interessante. Ele acreditava que em uma transformação química, os átomos eles se rearranjavam para formar novas substâncias. Isso é bem interessante. Quem trouxe isso junto foi o primeiro modelo atômico científico, né? O Dalton trouxe essa ideia junto, né? Por quê? Porque o modelo atômico de Dalton, que foi o primeiro modelo atômico científico, é baseado em quem? Em leis ponderais. Baseado em quem? Em quais caras? Lavoisier e Plus. Tudo bem? Você deve ter escutado essa definição no modelo atômico de Dalton, né? Em uma transformação química, os átomos se rearranjam para formar novas substâncias, certo? Tudo bem? Então, se você queima matéria orgânica, a massa diminui. Se você queima matéria inorgânica, a massa aumenta, correto? E as massas do reagente vai ser igual à massa do produto em uma determinada transformação química. Como assim? Olha só, aqui ó, a massa do carbono é 12, certo? É 12 gramas por mol. Ou seja, 1 mol você tem 12 gramas de carbono. O oxigênio, são 2 oxigênios juntos. O que eu tenho aqui?
Eu tenho 32 gramas a cada mol, certo? Então aqui eu vou ter quanto? Ó, se aqui eu tenho 1 e 1, 1 vezes 12, 12, 1 vezes 32, 32. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 44. Por que 44? Porque a soma, porque as massas do reagente tem que ser igual à massa do produto. Tudo bem? Então essa é a ideia dele, as massas de reagente igual à massa do produto. Olha só, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, vai ficar diferente. 1 vezes 28. Por que 1 vezes 28, Vitor? Porque cada nitrogênio é 14, certo? 1 vezes 28, você tem 28 gramas. Agora fica diferente, agora eu tenho 3 vezes 2. Por que 3 vezes 2? Porque você tem 3 mols e cada hidrogênio tem a massa de 1. São 2 hidrogênios, não são? Então tem 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Tudo bem? Por tudo, esse 3 aqui, ó, vem daqui, desse 3, que é o famoso balanceamento, que vai, daqui a uns dias vocês já vão começar a aprender. E aqui, como que vai ficar? Não são 2 aqui? Então vai ser 2 vezes. 2 vezes quanto? O nitrogênio é 14. Cada hidrogênio é 1. Então 14 mais 3, que são 3 hidrogênios, vai dar 17. Então 2 vezes 17 gramas, certo? Por quê? Porque são 2 mols. 1 mol tem 17. Então isso aqui, ó, eu estou multiplicando porque são 2 mols. Aqui, 1 mol de hidrogênio tem 2 gramas. Aqui eu vou ter 3 mols. Aqui, 2 mols, 2 vezes 17, eu tenho 34 gramas. Que é a mesma coisa que se eu somasse 28 mais 6, eu teria 34 gramas. Certo? Lavoisier, o conhecido como pai da química moderna. Gente, às vezes o Plus fica meio esquecido, mas não poderia, tá? O Plus, depende, francês, né? Que foi o precursor aí da lei ponderal que dizia proporção definida, né? A proporção definida. Ele dizia assim, ó, para determinada reação química existe uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes da reação. Então sempre vai ter uma proporção. Então eu costumo dizer assim para os meus alunos: você quer analisar a lei de Lavoisier? Quero. Então a lei de Lavoisier sempre analisava num experimento só. A lei de Plus sempre em vários experimentos. Isso são todas proporções. Tá? Então todas as reações são proporcionais. Ele chegou até o momento dizendo assim: essas reações elas têm que ser proporcionais. Existe uma proporção definida em cada reagente, em cada produto. Porque se essa reação não obedecer a uma determinada proporção, ela pode até não acontecer. Olha que definição linda do cara. E outra coisa, ele definia assim: se você não usar proporções corretas de reagente, você pode ter excesso de algum tipo de reagente. Ou seja, você pode ter o que? Alguma coisa sobrando aqui que você colocou a mais. Ou seja, para que serve excesso dentro de uma reação? O excesso dentro de uma reação só serve para demitir o químico. Por que demitir o químico? Porque simplesmente você está usando muito reagente. Ou seja, você está usando reagente que não vai reagir. Isso é desperdício dentro da empresa. E na indústria farmacêutica? Jamais pode ter excesso de reagente. Já pensou? Um dos componentes de um medicamento você colocar mais? Você pode levar a pessoa a óbito. Então isso jamais pode acontecer. O que jamais pode acontecer? Excessos. Excessos do quê? Excessos de reagente. Outra coisa bem legal. O cálculo estequiométrico é aquela receitinha de bolo. Ele vem depois de Plus. Até então, a fórmula centesimal, ou seja, a porcentagem de cada elemento químico dentro de uma fórmula, também foi proposto por Plus. Tudo bem? Então, ó, a proporção que eu quero mostrar para vocês é assim, ó. 80 com mais 18 dá quanto? 98. Tá aqui, ó. Perfeito. 160 com mais 36 dá quanto? 196. Tá aqui. Estou acompanhando a lei de Lavoisier. As massas de reagente é igual à massa do produto. Correto? Deu para entender? Então, olha só. Observe uma coisa. Agora eu vou analisar a lei de Plus. A lei de Plus é a seguinte. Se você tem 80, 18, produziu 98, se você quiser o dobro, você vai ter o quê? Você vai ter uma proporção definida.
A proporção definida vai ser quanto aqui, por exemplo? A proporção definida vai ser 80 por 160. Tudo bem? 80 por 160 vai dar quanto? Ó, tá, eu sei que você já fez de cabeça, mas eu vou fazer aqui, ó. 160, dá pra... Não, 0, 0, isso aqui vai ficar quanto? 5, certo? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, dá quanto? 30, 0 aqui vai 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Então a minha proporção vai ser quanto? 0,8 ou 0,5. A minha proporção aqui entre esse e esse, vamos lá. 18 dividido por 36. Ó, estou comparando o primeiro experimento com o segundo experimento. Isso que é a proporção definida. 80 dividido por 160, minha proporção definida é do 0,5. Para o mesmo, olha aqui, ó. Para esse mesmo experimento, comparado com esse experimento, as proporções têm que ser a mesma. Essa é a ideia de Lavoisier, é a ideia de Plus. Então, ó, aqui comigo. A primeira eu fiz, tá? Agora as outras não irei fazer. 18 dividido por 36, 0,5. Aqui, eu tenho, comparando a primeira e a segunda. Ó, vamos comparar essas duas, ó. Comparando essas duas, 98 dividido por 196. Isso dividido por isso dá quanto? 0,5. Então essa é a proporção definida. Ah, Vitor, esse lancezinho de você ter excesso. Ah, por exemplo, se eu pego um experimento, que eu falo aqui, ó, que eu tenho um experimento, ó, experimento 4, tá bom? O experimento 4, eu venho, uso aqui, por exemplo, 45 gramas de SO3, aí aqui eu uso 9 gramas de água, eu vou produzir quanto? X. Mas detalhe, olha a minha proporção. Desse para este não ficou igual? Então quer dizer que no experimento 4, desse para esse aqui também deveria ser 40. Mas é 45, então quer dizer que aqui você vai produzir quanto? Aqui você vai produzir 49 gramas. Mas Vitor, a soma disso mais isso não dá 49. A soma disso mais isso dá 54. Não é 49. E esse 5? Esse 5 você colocou de excesso. O certo era você ter colocado 40. Você colocou 45. Então você colocou 5 de excesso. Então você tem um excesso aqui de quanto? Você tem um excesso de 5 gramas de quem? De SO3. E esse excesso, ele vem aqui. Vamos dizer assim, dependendo da reação, se for uma reação muito complexa ou se o excesso for muito, essa reação pode até então não desencadear e essa reação pode não acontecer. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então olha só, a fórmula centesimal, o que é a fórmula centesimal? A fórmula de porcentagem. A porcentagem de cada elemento químico dentro de uma fórmula. E depois o cálculo estequiométrico foi tudo pensando em quem? Na lei de Plus, que vai ser a lei da proporção definida. Então, fazendo aqui um geralzão, as leis ponderais são divididas em duas leis. Lei de Lavoisier, a lei da conservação de massa, massa de reagente igual a massa do produto, reações em ambiente fechado. Tudo bem? Aqui a proporção definida. Todos os seus experimentos, você tem proporção. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para você. Se você tem a receita para fazer brigadeiro, e a sua receita dá para fazer 20 brigadeiros, beleza. Então tá, você vai usar tanto de um reagente, tanto do outro, vai produzir os 20 brigadeiros. Mas você quer fazer 40 brigadeiros, o que você faz? Você vai fazer uma proporção. Então, por isso que é proporcional. Ou seja, você vai lá e dobra a sua receita. Dobrou a sua receita, você dobra a quantidade que você vai produzir. Então essa era a grande ideia de Plus, né? Filho de um farmacêutico que adorava trabalhar com essências, né? Filho de um boticário, né? Na época existia um boticário, e simplesmente ajudou muito a transformar a química, né, no que nós temos hoje, a famosa química moderna, a química científica. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Até mais.